Irmãos, abra sua Bíblia, vamos ler um texto. Eu vou falar da história de um homem, eu gosto muito de história. Quem me conhece sabe que eu gosto muito de ministrar a respeito de história, porque história é vida. Você está escrevendo uma história, eu estou escrevendo a minha história. E os homens de Deus na Bíblia também escreveram a sua história, cada um deles. Então, quando a gente para meditar na vida de um personagem bíblico, a gente vai acompanhar a história e vai ver os pontos, né, quando eles acertaram, quando eles obedeceram a Deus, o que Deus fez. E a gente vai ver também muitas vezes tropeços, como, né, a gente gosta de falar, já foi até cantado aqui sobre a vida de Davi, um homem que Deus chamou para uma grande obra, mas teve seus tropeços. E quando eu olho para a vida dele, eu aprendo com a vida dele. Eu gosto muito de história. Então nós vamos falar sobre a vida de Daniel, a história de Daniel. E eu quero usar como base para esta ministração Daniel capítulo 10. Parece que vocês estão também numa campanha a respeito do tema. Foi oração, estamos propósito de oração. Propósito de oração, né? Dá certo. No terceiro ano, todos acharam? Amém. Vamos lá. Se você não achou, pode ouvir, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. No terceiro ano de Ciro, imperador persa, Daniel, também conhecido como Beltesazar, em aramaico, recebeu uma revelação divina. A profecia era verdadeira e falava de tempos hostis e guerras. Na visão que teve, ele compreendeu bem a mensagem que segue. Eis que naqueles dias, eu, Daniel, estava chorando por 3 semanas inteiras. Não comi nada que me parecesse agradável, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo, até que se cumpriram as 3 semanas completas. No dia 24 do primeiro mês, eu me encontrava em pé, junto à margem de do rio Tigre. Olhei para cima e diante de mim estava um homem vestido de linho, com um cinto de ouro puríssimo na cintura. Seu corpo brilhava como berilo e outras pedras preciosas, o rosto iluminado como relâmpago, os olhos como tochas acesas, os braços e as pernas reluziam como bronze polido, e sua voz soava forte e grave como o barulho das multidões. Só eu, Daniel, contemplei aquela visão. Os homens que estavam na minha companhia não a conseguiram ver. Foram acometidos de tanto pavor que fugiram apressadamente do local e se esconderam. Assim fui deixado a sós, admirando aquela grande visão, e me senti enfraquecido, trêmulo e muito pálido, e quase desfaleci por completo. Então eis que ouvi a voz das palavras do anjo, e ouvindo o som do que dizia, perdi os sentidos. Entrei em um estado de êxtase e caí de bruços com o rosto em terra. Em seguida senti que a mão de alguém tocou em mim e me ajudou a levantar, mas meus joelhos e mãos tremiam muito. E o anjo me disse: Daniel, tu és um homem muito amado. Presta, pois, toda a atenção à palavra que vou te comunicar, e levanta-te, porquanto eu fui enviado a ti. Assim que ele me exortou e me colocou em pé, ainda tremendo, E o anjo prosseguiu me exortando: não temas, caro Daniel, porque as tuas palavras foram ouvidas sim. Desde o primeiro dia em que aplicaste humildemente o teu coração, preste atenção. As tuas palavras foram ouvidas sim. Desde o primeiro dia em que aplicaste humildemente o teu coração, a fim de buscar entendimento diante do teu Deus, as suas orações foram ouvidas, e eu vim em resposta ao teu clamor. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio me ajudar a vencer o inimigo, porquanto não pude mais continuar ali com os reis da Pérsia. Assim estou aqui agora para explicar-te o que acontecerá ao teu povo nos tempos futuros, pois a visão que tiveste se refere a dias ainda muito distantes. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós estamos, Senhor amado, na tua presença. Mais uma vez nós te louvamos, nós te adoramos. Senhor, o Senhor já recebeu o nosso louvor nesta noite. Nós também já sentimos a tua presença e ouvimos o Senhor transmitir a tua mensagem através dos louvores à nossa vida. Mas agora, Pai querido, é com grande responsabilidade que eu estou diante da tua palavra. E o teu povo, meu Senhor, que o Senhor escolheu para estar aqui. Foi o Senhor que trouxe a cada um, Senhor amado, para estar aqui, para cultuar ao teu nome, te entregar o culto que nós devemos te entregar.
mas também ouvir a tua palavra. Então, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor mova o nosso coração, que a palavra do Senhor venha de encontro à necessidade da tua igreja, que o Senhor marque o dia de hoje, Pai querido, com um entendimento especial na vida de muitos que precisam compreender o que o Senhor quer falar nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Nós te pedimos, Senhor, envia os teus exércitos e repreenda agora todo impedimento, toda barreira no mundo espiritual, todo bloqueio, tudo aquilo que tenta atrapalhar o entendimento desta palavra, aquilo que tenta atrapalhar a palavra de discorrer, seja repreendido agora, saia no poder que há no nome do Senhor Jesus, para a glória do teu nome, ó Deus. Amém? Como eu disse, eu quero falar sobre a vida de Daniel. Daniel, nós já até foi comentado na oração sobre as respostas que Deus dava a ele na oração, um homem de oração. Um homem que viveu debaixo da graça no tempo da lei. Ele viveu debaixo da graça porque a lei era de um jeito. Você tinha que adorar a Deus dentro de um padrão, né, prestar culto dentro do templo, de acordo com a lei de Moisés, sacrifícios e tudo. Mas ele não tinha nada disso. Era ele e Deus e ele. Ele soube aproveitar essa liberdade que a graça nos dá. Aleluias. Mas talvez você nunca parou para meditar por que Daniel foi tão comprometido. E eu vou falar também rapidinho sobre a vida dos seus amigos. Por que ele foi tão comprometido com Deus? Como foi que ele nasceu no reino de Judá. O reino de Judá era o reino do sul de Israel. Israel já estava, a parte de cima, o norte já tinha se dispersado, já tinha ido sofrer a disciplina que Deus já tinha dado para eles. E o reino do sul ainda estava como nação. E ele nasceu nessa nação de Judá. Mas ele nasceu numa época que tinha um rei. Não sei se você já parou para pensar sobre isso. Um rei, um reformador, o rei Josias. Foi na época do rei Josias que Daniel nasceu e cresceu. Quem foi Josias? Foi um grande reformador, o último reformador, a última pessoa que ainda trouxe um avivamento da parte de Deus para uma nação que ia ser disciplinada, punida por Deus, porque estava em grande pecado. Foi a última oportunidade que Deus deu para toda uma nação para o arrependimento. Daniel nasceu nessa época. Ele viu um menino de 8 anos sendo eleito, sendo consagrado como rei. Um menino, uma criança. Porque esse rei foi ungido com 8 anos de idade. Filho, neto, descendente de reis terríveis. Manassés, que foi o antecessor dele, foi um homem que teve a capacidade de sacrificar o próprio filho a Moloque. Pensa o grau de pecado, de sujeira, de idolatria, de contaminação que estava no meio desse povo. E Deus levanta um homem para ser um reformador, para ser alguém que pregasse o verdadeiro Deus, o culto ao verdadeiro Deus, que tirasse toda a idolatria, porque já tinha idolatria dentro da casa do Senhor. Olha que coisa terrível. Josias foi esse reformador, foi esse homem. Quando ele tinha cerca de 20 anos, ele começou a fazer uma grande reforma. Por que ele começou a fazer essa grande reforma? Porque ele começou a buscar a Deus. Eu não vou correr com a palavra, senão eu me perco aqui em alguns detalhes. Então, eu já recebi a liberdade aqui, pode ficar tranquilo. Então, senão eu vou perder alguns detalhes. Por que Josias começou a praticar essa reforma? Porque ele, bem novo ainda, ele começou a sentir o desejo de buscar ao Senhor. O seu coração começou a se voltar para o Senhor. Gente, como isso é precioso. Você lê, é uma frase. Não é uma frase. É uma prática. Ele começou a se dedicar a perguntar. Escuta, como é que era no tempo de Davi? Como é que era no tempo dos meus antecessores? Aqueles antecessores tinham uma história com Deus, tinham uma vida com Deus, deixou um legado com Deus para a vida de Josias. E ele começou a perguntar. E com isso começou a nascer no coração dele o anseio, o desejo de conhecer a lei de Deus. Quando ele chega, ele manda reformar o templo, porque o templo estava em ruína. Tinha idolatria dentro da casa do Senhor, tinha ídolos
ídolos construídos dentro da casa do Senhor, a coisa estava feia. Josias chega a notícia que eles tinham achado, presta atenção nisso, eles tinham achado a lei do Senhor. A lei do Senhor estava no meio das ruínas. Você está acompanhando o que é isso? A lei do Senhor, a palavra do Senhor, estava jogada debaixo de ruínas, debaixo de sujeira. Qual o valor que você tem dado à lei do Senhor? Qual o valor que você tem dado à lei do Senhor? Meu Deus. Josias começou uma grande reforma quando ele descobriu, quando foi descoberto a lei do Senhor. Ele falou... provavelmente o que foi descoberto lá na época foi o Pentateuco, mais provavelmente ainda foi Deuteronômio, quando tem as promessas de bênção e de maldição. Bênção para quem obedeceria ao Senhor, e as maldições que viriam sobre aquele que desobedecesse. Quando ele leu isso, ele ficou apavorado. Ele falou: gente, o que é isso? Nós estamos debaixo de um grande castigo, está chegando o castigo. E ele manda buscar, manda ouvir a palavra de Deus através de quem? Gente, isso eu acho lindo. Agora as mulheres, nós estamos num culto de mulheres, né? As mulheres vão gostar desse negócio. Ele manda os seus emissários irem até Hulda, uma mulher. Num tempo de tanta idolatria, uma mulher tinha preservado a fé dela em Deus, para ser boca de Deus para um rei. Presta atenção nisso. Gente, que coisa linda. Quando alguém se dispõe a falar: eu não vou me deixar envolver com tudo que está acontecendo. Essa mulher, em outra hora a gente prega sobre ela, mas ela se manteve intacta na presença do Senhor, para Deus poder usar a boca dela, num tempo de total decadência espiritual, falar com o rei. Quando ele ouviu a profecia, porque Deus falou assim: olha, o castigo é iminente, vai chegar. Mas por que você, quando o rei Josias, por que você se constrangeu quando ficou sabendo da minha palavra, quando descobriu a minha lei? O seu coração se enterneceu, se quebrantou. A meu favor, eu vou poupar você. Você está entendendo isso? Glória. O mundo pode estar uma coisa terrível, a sua casa pode estar toda quebrada, mas se você estiver buscando ao Senhor sozinha lá dentro, Deus poupa tudo que está ao seu redor por causa da tua vida. Você crê? Aleluias. E esse homem recebe essa palavra de Deus e crê, e ele começa uma grande reforma, limpa. Gente, vocês vão ter que ler, porque é muita coisa. Lá em 2 Crônicas 34, você encontra a história de Josias. 2 Reis 22, 23, você também encontra a história dele. Então depois vocês vão para casa, está aí, lição de casa, vai ler. Mas é muito lindo o que ele faz para limpar, para tirar a sujeira, um homem comprometido com Deus. Só que enquanto ele está fazendo toda essa reforma, ele nem imagina o que ele está plantando no coração de pessoas. Isso, pastor, eu nunca tinha parado para meditar nessa palavra dessa maneira. Quando foi que Daniel cresceu? Porque esse rei Josias, ele foi rei por cerca de 31 anos. Então, aqueles jovens que foram para o cativeiro nasceram no tempo dele. E viram, porque depois disso foi rápido, 2 anos e logo veio o cativeiro, então foi muito rápido a decadência. O povo com 4 anos já estava totalmente, depois de toda essa reforma, já estava praticando as mesmas coisas. Porque coração ruim é coração ruim. O coração do homem, quando não se converte, pode ter a ordem que for, mas ele não muda. Deus, derrama daqui, aleluia. Eita Jesus, presta atenção. Uma doença não pode mudar o seu coração. Uma dificuldade financeira não pode mudar o seu coração. Pode te dar medo, pode fazer com que você se sinta acuado, mas não muda aqui. Só quem muda aqui. Você já viu gente que é ruim, marido que judia da mulher, da família, e faz a família toda sofrer. Aí vem uma doença e ele fica bonzinho, calminho, mansinho. Você fala: o homem mudou. Deixa ele ter saúde de novo para ver o que vira. Por quê? Porque não muda aqui, o coração. Verdade. Aleluia. Esse povo foi a mesma coisa.
Só quem pode mudar o coração do homem é quando o homem entende que ele é caco, é pó e cinza, precisa da misericórdia de Deus. E aí ele entrega a sua vida ao Senhor e fala: Senhor, muda aqui. Eu sou um caco, sem o Senhor eu não posso nada, sem o Senhor eu não faço nada. Se o Senhor não olhar para mim com a tua misericórdia, eu não sou nada. Aí o Senhor começa a trabalhar e mudar o coração do homem. E quando Deus tem essa liberdade, você não sabe o que Deus faz na sua vida. Faz coisas lindas, porque Deus mudou o teu coração, o meu coração. Esse povo passou por toda essa reforma. Então vamos voltar. Daniel está crescendo. E foi isso que o Senhor falou muito no meu coração. Preste atenção, aqui tem pais, aqui tem mães, aqui tem líderes. E essa palavra é direcionada para você, para mim, porque eu tenho netas, minhas netas estão aí, meu neto. Gente, que legado você está deixando para esta geração que está aí? Ó. Jesus. O que você está plantando? O que você está construindo ao longo da sua vida? E essa geração está só olhando. Daniel e seus amigos, Ananias, Misael e Azarias, eles cresceram nesse tempo, vendo um homem comprometido com Deus, aleluias, através da sua vida fazer uma grande limpeza e reforma. Isso impactou a vida de Daniel, porque não teria como ele ser um homem tão tremendo que ele foi na fé, se ele não tivesse aprendido com alguém. Você sabia que todo o seu comportamento está sendo analisado pela sua família, por aqueles que estão perto? Você sabia, líder, que o seu comportamento está sendo observado também? Qual é o nosso legado que nós estamos deixando? Vamos conjecturar um pouco? Talvez Josias não tinha, nunca passou no coração dele, na mente dele, que aqueles meninos estavam aprendendo. Eles eram filhos de nobres, mas eles estavam aprendendo naquele tempo daquela grande reforma. Talvez Josias só estava querendo obedecer a Deus, mas o comportamento dele estava ensinando as pessoas a servirem ao Senhor. Aleluia! Sabe por quê? Porque aqueles meninos iriam para o cativeiro. E quando chegassem no cativeiro, eles iriam passar, é o que nós vamos falar daqui a pouco, eles iriam passar por coisas terríveis. Mas o comprometimento com Deus estava enraizado no coração. Aleluia! O quanto essa próxima geração está olhando para a nossa vida e dizendo: eu quero ser impactado, eu quero ser comprometida com Deus, igual a minha mãe, igual ao meu pai. O quanto eles podem falar: eu quero servir a Deus igual ao meu pastor, igual a minha líder de oração, líder do trabalho das mulheres, que ministra para as mulheres. O quanto, eita Deus, a nossa vida está ensinando. Sabe por quê, irmãos? Nós não sabemos como é que vai ficar esse mundo. A Bíblia diz que o mundo no seu pecado de mal vai a pior. A gente está aí às vésperas de eleição e uma briga terrível, dá até nojo de ver tudo que está acontecendo. O problema é que a solução não está na mão de nenhum deles. Tem um menos pior, mas não está, tem um menos pior e tem um muito pior, mas a solução não está na mão deles. O mundo vai degringolar, já está caminhando para isso. Agora, esta geração, será que eles estão sendo impactados para servir a Deus da maneira que eles precisarão servir, com comprometimento, diante de tudo que eles vão enfrentar na idade adulta deles? Será? Eu quero que você pense nisso e guarde isso no seu coração, para que tudo que você fizer, se você até hoje passou a vida assim, uma hora eu quero servir a Deus, outra hora eu não quero. Uma hora eu vou para a casa do Senhor e outra hora eu não vou. Uma hora eu estou caminhando com Deus, daqui a pouco eu estou desanimado. Se fizesse um gráfico é assim, ó, sobe e desce. Saiba que você está construindo pessoas assim também. Você está construindo uma geração assim também. Só que o que você passa hoje é pequeno diante do que eles vão passar lá na frente. E eles irão precisar de muito mais comprometimento com as coisas de Deus do que você precisa hoje. Porque convenhamos, e me perdoe quem pensa o contrário, eu respeito a sua opinião, mas convenhamos
que muitas vezes a gente quer abandonar Jesus por nada. Meu Deus. Vai lá para o meio do islamismo, vai lá para o meio de lugares onde realmente a igreja é perseguida, para você saber o que é servir a Deus. Mas não vamos entrar por esse caminho não, porque... Deixa. E esses meninos vão para o cativeiro. Eu digo que é meninos porque eles foram jovens, adolescentes, 16, 17 anos. Eram pessoas muito estudiosas, pessoas extremamente inteligentes e pessoas cheias de Deus. Tem como parar gente assim? Pessoa inteligente, pessoa estudiosa, que cada vez mais quer conhecer em todas as áreas e cheia de Deus. Não tem como parar. Quando chegaram no cativeiro, o rei da Babilônia, Nabucodonosor, fala: eu quero esses meninos perto, traz eles para cá, porque era uma cultura, era um costume da época, trazer pessoas inteligentes para perto, para aproveitar a inteligência deles. E deixa eles, fala para eles: olha, vocês vão comer, não foi o rei, mas foi o seu mordomo, falou: vocês vão comer da minha comida, vocês serão muito bem tratados, porque eu quero, vou falar com a minha expressão, eu quero explorar o conhecimento de vocês e a sabedoria de vocês. E eles chegam lá e falam para o rei, falam para o mordomo, falam: olha, não precisa, primeiro teste que eles passaram, não precisa dar a comida do senhor não, do rei não precisa mandar os manjares. Gente, imagina uma mesa do rei, tinha tudo de bom, já foi falado aqui o tanto que a gente gosta de comer. Tem uma coisa que, essa semana nós fomos, minha filha, nós fomos contratar um buffet para o aniversário da minha neta, aí... O cara lá, a gente estava conversando, e ele falou assim, quando nós falamos que nós somos evangélicos, ele falou assim: vocês são crentes? Crente come, viu? Crente come. Aí, eu fiquei com a cara desse tamanho, mas eu vou falar: é mentira. Ele quis dizer assim: eu vou ter que dobrar a minha produção para a festa de vocês. Porque nós gostamos mesmo de comida, a gente não bebe, a gente come, então vamos comer. Mas, e imagina eles dizerem para aquele eunuco, falou: olha, deixa, nós não queremos comer da sua comida, da comida do rei, dá só um alimento básico para nós, né? Coisas sem as iguarias. Por quê? Tinha um motivo para ele fazer isso. Ele não estava pegando pirraça, ele não sabia. Lembra que ele era judeu, eles eram judeus, Daniel e os seus amigos eram judeus. O judeu tem todo um método para poder comer. Tem comida que eles não podem comer porque é impura, tem carne que eles não podem comer porque é impura, tem jeito de lidar com a carne. Nós tivemos açougue muitos anos, meu esposo sabe, ele está ali, às vezes chegava judeu lá, né, amor? E a pessoa falava para ele assim, teve um cara que falou para ele assim: o senhor tem 2 geladeiras? Aí ele falou assim: como assim 2 geladeiras? Não, para conservar a carne. Aí a médica não conseguiu entender o que ele queria falar. Ele falou assim: não, porque não pode, eu sou judeu e eu não posso, a carne não pode estar, a carne de boi, em contato com a carne de porco. Tamanha a tradição deles, né? Isso agora, mas imagina naquela época. Então Daniel, para não correr o risco de se contaminar espiritualmente, ou pelo menos cerimonialmente, ele falou: não, eu prefiro não comer. Prefiro não comer, é melhor que a gente não coma. Gente, você está disposto a largar certas coisinhas que possam te contaminar? Mesmo que Deus ainda não tenha falado para você, não faça. Porque não veio uma ordem clara para eles. Pelo menos a Bíblia não relata que Deus chegou e falou assim: olha, não quero que vocês comam dessa comida. Só foi o entendimento: isso pode me contaminar. Só foi o entendimento. Eu estou fora da minha terra, mas eu estou ainda na presença de Deus. E eu não vou me deixar me contaminar por nada do que está aqui. Eu estou aqui, eu não sei por quanto tempo, mas eu vou permanecer fiel ao meu Deus. Foi isso que eles disseram. Primeiro teste, aprovados. Aleluias. Quando Deus tem um chamado conosco, Deus começa a preparar coisas ao nosso redor. Aleluia. Você está em casa dormindo e o Senhor está preparando coisas para você. Como, irmã? Pode ser que Deus esteja falando com o seu patrão a teu respeito. Pode ser que Deus esteja falando com alguém para através daquela pessoa, Deus cumprir o propósito dele na tua vida. No capítulo 2 nós encontramos esse menino, esse rapaz, Daniel, passando por essa experiência. Nabucodonosor tem um sonho.
E esse sonho tira a paz dele. Ele viu que tinha alguma coisa muito esquisita nesse sonho. Mas ele fala assim, olha, ele chama os seus sábios, e ele fala assim, olha, eu sonhei, não tive o discernimento, sei que tem alguma coisa estranha nesse sonho, mas eu não vou contar para vocês. Vocês que têm que falar para mim o meu sonho. Olha que coisa exigente. Vocês é que vão falar. E sabe o que eu aprendo com isso? Só um minutinho que eu já falo o que eu aprendo. Na sequência, o que aconteceu com Daniel? Daniel, quando ouviu, ele... e aí o rei falou assim, se vocês não me falarem o que eu sonhei, eu vou mandar matar vocês, porque vocês estão querendo me enrolar. Tem toda a história, eu não vou contar os detalhes, senão a gente vai ficar aqui até... vai ser uma vigília. Então, ele falou assim, olha, se vocês não contarem para mim o sonho, para eu saber que realmente é verdade que vocês estão falando, vai morrer todo mundo. Quando Daniel... imagina, né? Imagina o aperto. Quando Daniel ouve isso, ele... que coisa linda. Ele fala com o rei assim, olha, calma aí, me dá só um tempo. Eu não tenho a resposta para você, mas eu vou para o senhor, mas eu vou para quem pode me responder. Gente, ter contato com Deus, ter intimidade com Deus, poder chegar diante de Deus com essa certeza é coisa linda demais. Eu vou para quem pode me falar. Ele chega primeiro para os amigos e fala para eles assim, olha, intercede por mim aí, ora por mim aí. Coisa boa é quando você tem amigo de oração, que vai te cobrir com a oração. Você pode chegar para ele e falar, olha para mim, tem certeza que ele vai orar. É coisa linda. Ele aqui, ojalá, valoriza isso. Nós estamos vivendo um tempo de tanta frieza entre os irmãos, que nada é valorizado, tudo é reclamado. Glória a Deus. Daniel com seus amigos, ele fala, ora por mim, porque eu estou passando por um processo aí, e Deus precisa falar comigo, senão vai morrer todo mundo, inclusive eu. E ele chega na presença do Senhor, só que não tem negócio, não é? Irmã, ora por mim e eu vou dormir. Não tem esse negócio de ora por mim aí e eu... Você já viu gente que se formar uma fila de oração, toda semana ele está na fila de oração? Você já viu isso? Eu já vi muitas vezes. Eu já fiquei em cultos assim, muito mais tempo depois da palavra, porque formou uma fila de oração. Só que depois você volta, tem lá uma fila de oração de novo. O povo não quer orar, não quer se comprometer com Deus, só quer ouvir Deus falar alguma coisa. E se Deus falar de uma maneira contrária que a vontade dele, sai fora também, não tem um comprometimento, tá entendendo? Verdade. Vamos parar com isso. A gente não pode mais ser menino na fé. E eu louvo a Deus porque eu não conheço ninguém. Mas aí com tudo isso, ele põe os amigos para orar e vai orar também. Quando você tem intimidade com o Senhor, é só pedir. Aleluia. Aleluia, coisa linda. Uns dias atrás eu precisava de uma resposta com Deus. E eu vou falar isso debaixo com entendimento de humilhação, de humildade. Não é soberba. Não entenda como soberba. É somente porque a gente tem que contar as nossas experiências para que de alguma forma seja referência para alguém. Há um tempo atrás, uns dias atrás, eu estava passando um processo bem difícil. E o Senhor falou comigo, busque a minha presença por 3 dias em oração, só na água. Eu protelei, porque carne não gosta, né? Carne não gosta de buscar a Deus. Carne, você fala assim, mas eu não estou sentindo vontade. Espera a tua vontade, te dá vontade de orar para você ver se você vai orar. Espera você sentir vontade de jejuar para ver se você vai sentir. Tua carne não quer compromisso com Deus. Tua carne não quer se humilhar diante do Deus, do Senhor. Aí o Senhor falou comigo, eu ainda empurrei um pouquinho uns dias, foi até que eu falei, não, eu tenho que me curvar, eu tenho que me humilhar diante do Senhor, eu preciso ouvir Deus. Irmãos, 3 dias, só na água. Pensa que eu passei fome? Que nada. No 3º dia, entreguei meu jejum para o Senhor. Na noite, o Senhor veio e me deu uma resposta. A resposta que eu precisava, para a glória do nome dEle. À noite, na madrugada, o Senhor veio e deu a resposta. Era assim que Daniel praticava e eu já estou lá no fim já. Mas não tem problema, vai comendo aí a palavra do Senhor. Ele chega diante do rei e fala para o rei, eu já tenho a tua resposta. Você quer saber o sonho? O sonho foi assim, 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 assim. Deus chega para ele e conta tudo. Deus mostra tudo para ele e dá interpretação. Porque Deus queria falar com o rei, mas quem não tem intimidade com Deus não tem interpretação também.
Pode até ter a comunicação, mas não tem a interpretação. Olha que coisa linda. Deus pode estar querendo falar com a pessoa que não tem intimidade com Deus, porque Deus é assim, Ele quer alertar. Mas quem não tem intimidade com Deus não tem a revelação. Então precisa de alguém para ter a revelação. E aí o Senhor revelou através de Daniel tudo o que ia acontecer. E o plano, aí era o sonho era uma estátua grandona, Deus fala sobre os impérios, o que ia acontecer com o império depois dele. E Deus conta a história do mundo através daquele sonho. Amém. Eu vou correr um pouquinho para a gente poder chegar lá no final, que é onde eu quero bater bem na tecla, para a gente guardar essa palavra. No capítulo 3, capítulo 3 eu não vou comentar aqui sobre os amigos de Daniel, porque senão a gente vai demorar bastante. Os amigos de Daniel também tinham o mesmo comprometimento. Foram lançados na fornalha de fogo ardente, por conta da palavra, do temor que eles tiveram a Deus. Eles não se curvaram. O rei ameaça, o rei faz de tudo para ameaçar, para tirar eles do propósito com Deus, mas eles não se curvam de maneira nenhuma, e continuam fiéis ao Senhor. E aí manifesta aquela glória tremenda, porque caem 3 lá dentro da fornalha e aparecem 4, enfim, depois você leia. No capítulo 4 vem um outro sonho. Você acompanha comigo, o outro sonho de Nabucodonosor. Ele sonha novamente, e agora esse sonho apavora ele. E Deus dá a interpretação do sonho para Daniel. O que está acontecendo com Daniel? Eu estou falando da vida de Daniel. O que está acontecendo com Daniel nesse processo? Você está acompanhando? A intimidade dele com o Senhor. Cada vez que ele se posicionava como um homem de Deus, deixava Deus usar a boca dele para falar com a autoridade da época, porque o Nabucodonosor era a maior autoridade da época, imperador. Cada vez que ele se posicionava e deixava Deus usá-lo, mais o nível de intimidade dele crescia, mais profunda ficava a vida dele com Deus. Olha que coisa linda. E aí no capítulo 4 acontece o quê? Acontece o sonho de Nabucodonosor. Ele sonha novamente, vê uma árvore gigante, essa árvore toca no céu. Olha só, essa árvore toca no céu, tem alimento para todo mundo debaixo dessa árvore. Ela é uma árvore muito frutífera, só que tinha um detalhe: ela seria cortada e só ia ficar a raiz. Gente, você imagina profetizar para os profetas que estão aqui? Presta atenção nisso. Profetizar coisas boas é gostoso. Você falar para alguém: olha, Deus vai abençoar você, Deus me mostra que vai te abençoar muito. Ai, como é gostoso. E aí a gente fica naquela expectativa para ver Deus cumprir. Mas você chegar para um rei e falar assim: olha, rei, o Senhor manda você se arrepender. Aleluia. Porque se você não se arrepender, Deus vai cortar o seu reino e vai fazer com que você passe como um animal. Mas depois Ele vai te trazer de volta, mas é para te humilhar. Olha a dimensão da coragem desse profeta. Irmãos, como está faltando nos dias de hoje pessoas que tenham essa coragem, essa ousadia de ouvir a voz de Deus, de ter o entendimento de que Deus está falando certa palavra, e só porque a palavra é pesada e é dura, é difícil, a pessoa recua, a pessoa tem medo. Mas Daniel não tinha isso. Daniel, quando se entregou ao Senhor, ele se entregou para fazer a vontade do Senhor. E ele era a boca de Deus falando no lugar de ímpios. Enquanto ele estava lá, Deus estava usando profetas em outros lugares. Jeremias estava lá em Judá, também como contemporâneo, profetizando para o povo de Judá que ainda tinha ficado lá. Mas Daniel foi levado para o cativeiro com um propósito de ser boca de Deus naquele lugar. Ele não sabia qual era o propósito, mas ele se posicionou. E Deus cumpria a cada passo, cumpria a vontade dele naquele lugar. Aquela nação ímpia não conseguia dizer que não conhecia o verdadeiro Deus, porque Daniel estava lá falando. Você tem se comportado assim nos dias de hoje, como alguém que está disposto a falar a palavra de Deus? A palavra de Deus, não é coisa da sua mente nem da minha, mas a palavra de Deus, para aqueles que estão precisando ouvir, ainda que ela seja dura e pesada?
Daniel se comportou dessa maneira. E o tempo passa, aí muitas coisas vão acontecendo na vida de Daniel. Cada vez mais a gente vai vendo ele se aprofundando na intimidade com Deus. Quando, num determinado momento, aí passa o rei Nabucodonosor, porque assim, quando Deus quer exaltar um homem, pode, cai todo mundo ao seu redor, mas ele permanece. Aleluia. Aleluias. Nós não precisamos ter medo das circunstâncias. Porque subia rei, descia rei, caía rei. Deus mudou impérios, mas ele permaneceu lá. Chega um momento que Deus usa ele para traduzir uma escritura que estava na parede. Pesado foste na balança e achado em falta. Você vai morrer ainda hoje. E ele abre a boca e fala. Ele já tinha cerca de 85 anos nessa época. Toda a sua vida tinha sido entregue nas mãos de Deus para ser uma testemunha viva do Deus vivo e verdadeiro naquela nação. Aleluias. Naquela mesma noite, Beltesazar morre. E aí o reino é trocado. Gente, é tão lindo. Ele viu o império ser trocado, mas ele permaneceu ali, sendo instrumento de Deus. E foi se aprofundando cada vez mais, até que chega um momento, no capítulo 9, a gente encontra ele intercedendo tremendamente pelo seu povo. Quando ele tem um entendimento, porque ao mesmo tempo que ele era um instrumento de Deus, ele buscava a palavra de Deus e o conhecimento através das escrituras. Ele lê um texto da palavra de Deus, do profeta Jeremias, e ele entende que o cativeiro lá da terra dele estava para acabar. Já tinha vencido 70 anos. E ele se prostra diante do Senhor para querer entender tudo isso. E aí a Bíblia diz que no primeiro dia, no primeiro momento que ele se prostrou diante do Senhor para buscar a face do Senhor, imediatamente saiu a ordem para poder vir expressar para ele. Olha aqui, ó, no capítulo 9. Ele estava orando e se arrependendo. Na verdade, ele não estava se arrependendo de coisas que ele tinha feito, mas ele se englobava. Eu vou parar de correr um pouquinho para entrar nessa parte. Ele se englobava no que estava acontecendo lá com o povo de Judá. Ele tinha sido fiel ao Senhor. Ele tinha andado com Deus a vida toda dele. Só que lá em Judá, ele sabia que estava uma ruína, quem tinha ficado lá estava em miséria também. E ele entra diante do Senhor para clamar por aquele povo. Aleluia. Gente, o intercessor é isso, é entrar diante do Senhor para clamar pelo povo, pela igreja. Você já chorou pela igreja do Senhor? Com exceção do pastor, da liderança. Você já chorou? Você é um membro. Aleluias. Mas você já entrou na presença do Senhor? Um membro do corpo de Cristo, então você não é qualquer pessoa. Mas você já entrou na presença do Senhor e começou a falar com Deus assim: Senhor, tem misericórdia da tua casa, tem misericórdia do teu povo. Nós temos pecado. É engraçado, né? Às vezes a gente até faz a oração: Senhor, tem misericórdia do teu povo. A tua igreja está pecando muito, a tua igreja está distante do Senhor, a tua igreja está fria, a tua igreja não tem comprometimento contigo. Mas a gente fala como se a tua igreja não me englobasse. Eu tenho comprometimento com o Senhor, eu tenho vida com o Senhor. É o teu povo que não tem. O verdadeiro intercessor não é assim, não. Daniel vai para a presença do Senhor e fala com Deus assim: Senhor, nós temos pecado, nós erramos, nós estamos com o nosso rosto humilhado, envergonhado, porque realmente nós pecamos diante do Senhor. Tudo que o Senhor fez com o teu povo, o Senhor tem toda a razão, porque nós merecemos, nós. Ele vai para a presença do Senhor clamar a misericórdia do Senhor. E aí, porque era hábito dele, a oração se tornou um hábito na vida dele. A oração é um hábito na tua vida? Mas que tipo de oração que é um hábito na tua vida? Irmãos, é tão sério isso, porque é tão fácil a gente começar a orar, a gente ter uma vida de oração, entender como é que o Senhor quer. Daqui a pouco a gente começa: eu vou orar porque eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso que Deus resolva, que Deus faça, que Deus... E a gente começa a orar pelas nossas necessidades, nossas causas, em nome de Jesus, amém. Daqui a pouco vem orar: Senhor, me dá, preciso. E a gente não se posiciona como intercessor. Daniel estava distante de Judá,
muito mais de 1000 quilômetros, mas ele se posicionou como intercessor, porque ele entendeu que Deus estava por fazer algo, cumprir uma palavra há muitos anos atrás proferida pela boca de Jeremias. Já era o tempo de Deus trazer um avivamento, de levar novamente o povo para a terra, mudar a história daquele povo, já era tempo. E ele entra como intercessor. Você tem entendido que Deus quer fazer algo na igreja nos dias de hoje? No meio do povo de Deus nos dias de hoje? E tem entrado diante do Senhor como intercessor? Se englobando nessa realidade triste que a gente está vendo na igreja brasileira? Meu Deus. Não tem como a gente chegar diante do Senhor dizendo: Senhor, eu sou diferente. Daniel chorou diante do Senhor, clamou, e o Senhor, foi imediata a resposta. O Senhor ouviu a oração dele. Na hora que ele começou a orar, já veio a resposta. No capítulo 9 veio a resposta. Deixa eu ler o versículo para vocês entenderem. Enquanto eu ainda falava com Deus em oração, Gabriel, o homem que eu tinha observado durante a minha visão anterior, veio voando rapidamente para onde eu estava, bem na hora do sacrifício vespertino. Ou seja, na hora que ele estava falando com Deus, já veio a resposta. Oh, coisa maravilhosa quando acontece isso, né? Você ora em pensamento, nem para, e já vem a resposta. Oh, coisa linda. Esse homem tinha uma intimidade tão grande com o Senhor, que nada tirava ele dessa posição de estar 3 vezes ao dia orando. E ele não fazia, não era no esconderijo, não. Eita! Não era no esconderijo, não era só no pensamento todo, e canto e cadei. Ai, mãe, eu oro o dia inteiro, mas é no meu pensamento. Ele tinha o tempo dele com Deus. Aleluia. E mais ainda, não era somente o tempo dele com Deus, ele tinha o tempo dele com Deus exposto para quem quisesse ver, porque ele ficava na janela, virado para a banda de Jerusalém, orando, falando com Deus. Aleluia. Não era de qualquer maneira. Glória a Jesus. Isso atraiu inveja. Verdade. Porque assim, quando você está buscando a Deus, atrai inveja no mundo espiritual e no mundo físico. Pode ter certeza. Quando você começa a dedicar a sua vida na oração, na consagração, no jejum, diante da presença do Senhor, começa a surgir uma inveja terrível. O rei estava pronto para promover Daniel. Estou voltando um pouquinho porque essa parte é muito importante. O rei estava pronto para promover Daniel, colocar ele acima de muita gente, acima dos líderes da nação naquela época, como governador. Aqueles homens olharam e falaram: o quê? Daniel vai mandar na gente? Nós temos que fazer uma armadilha contra ele. Gente, não era um menino. Nessa época ele estava com quase 90 anos. Sabe o que isso me diz? Que não importa a idade, você sempre vai atrair olhares de bênção para a tua vida, mas olhares malignos. A vida do crente é uma vida perseguida. Quase 90 anos, mais de 86 anos. Esse homem atrai olhares dessas pessoas. Isso tirou ele da posição? Veio a ordem: tem que adorar o rei, tem que adorar o nosso imperador. Quem fizer uma oração ou um pedido para qualquer Deus que não seja para o nosso rei, vai morrer, vai ser lançado na cova dos leões. Daniel deve ter ouvido e falou: pois então é agora que eu vou para a cova. Chegou minha hora então de partir, porque eu não vou mudar os meus hábitos por causa daquilo que estão falando contra mim. Aleluia. E sabe o que eu achei interessante também? É que o rei assina esse decreto sem ter consciência de que ele estava prejudicando grandemente uma vida. Ele não tem essa consciência de que o que ele estava dando aval, dizendo pode fazer, aceitando, iria prejudicar grandemente uma vida. Porque isso mexeu com o ego dele. Nossa, como o Senhor falava comigo nessa parte. Nós temos que ter cuidado com as propostas que são feitas muitas vezes para a gente, porque às vezes a pessoa não está propondo algo para a gente por causa da gente, está querendo prejudicar alguém. Meu Deus. Foi isso que aconteceu. Os homens chegam para o rei e falam assim: olha, nós vamos propor isso aqui para todo mundo, vai ter que te adorar. Você está começando agora o seu reinado? Já era o próximo rei. Você está começando agora o teu reinado, você precisa ser respeitado. Então todo mundo vai ter que fazer
pedidos a você por um mês, mas o olho deles estava lá em Daniel. Agora a gente acaba com Daniel. Agora a gente acaba nada. Daniel não alterou em nada o seu comportamento. Era de frente da janela que ele orava. Eu fico pensando, será que se fosse eu teria coragem diante de uma lei dessa? Eu teria coragem de falar assim, eu vou continuar aqui orando e vão me ver que eu estou orando. Será? Eu acho que eu fecharia pelo menos a janela. Eu vou continuar falando com meu Deus, mas não precisa ser de janela aberta. Eu vou continuar falando com meu Deus em pensamento. Eles não precisam nem saber. Covardia não agrada a Deus. Aleluia, que honra. Covardia não agrada ao Senhor. Seja quem você é. Se você tem, aleluia, se você tem um comportamento, estão exigindo que você mude o seu comportamento para agradar alguém. Não mude. Não mude. Porque Deus não se agrada de covardes. Derrama-lhe que orralaire, que oderei. E aí, seguindo, para a gente concluir, porque a história dele tem muitos detalhes, é rica em detalhes. Eu estou deixando um monte de coisa para trás, porque não dá para falar tudo. Mas quando chega nesse capítulo 10 que nós lemos, ele tem uma experiência tremenda. Agora Deus não está mais usando, falando com ele, para ele transmitir a palavra para alguém. Agora é entre ele e Deus, para receber algo do Senhor, para transmitir ao mundo em todas as épocas. Aleluia. Olha que coisa linda. Agora não é mais somente para um povo, somente para uma pessoa. Aleluia. Você está vendo o progresso de Daniel, como é que vai crescendo o ministério dele? Primeiro era só para o rei Nabucodonosor, depois foi para os próximos reis, Ciro, Dario. Agora é para o mundo. E eu só estou lendo esse texto aqui porque ele recebeu essa revelação. Aleluia. Aleluia. O que Deus quer fazer na vida de muita gente é assim. Começa aparentemente pequeno, para uma vida, daqui a pouco é para um grupo de pessoas, daqui a pouco é para uma cidade, daqui a pouco é para uma nação, e daqui a pouco é para o mundo. Eu creio nisso, Jesus. Eu tomo posse dessa palavra. Aleluia. E agora ele recebe uma revelação linda de Deus. Ele vê literalmente Jesus. Ele começa a orar. E aí, diferente do capítulo 9, que a resposta vem imediatamente para ele, agora também a resposta vem, sai a ordem diante de Deus. Mas existe uma batalha no mundo espiritual. E todo pentecostal já ouviu alguma coisa sobre essa batalha. Nós gostamos de falar sobre essa batalha, mas não é sobre ela que eu quero falar agora. É sobre a persistência que Daniel teve. Aleluia. 21 dias ele orando. Por quê? Porque ele estava triste. Ele disse que ele estava triste. O que você faz com a sua tristeza? Para onde você vai quando você está triste? Jesus. O que consegue alegrar o teu coração quando você está triste? Espírito de Deus. Bandeira de Ramanaquio. Derralera canto e radei. Aleluia. Quantos vão para um copo de cachaça para curar a tristeza? Quantos vão, às vezes, para um psicólogo? Eu não sou contra, às vezes precisa de ajuda, mas nem tudo se resolve lá. Quantos vão para as amigas, para os amigos, às vezes pessoas ímpias, abrem o coração? Jesus, aleluia. Mas poucos vão para a presença do Senhor, orar e jejuar, clamar: Deus, eu preciso do teu conforto, do teu consolo, eu preciso que o Senhor fale comigo. Eu preciso que o Senhor fale comigo, porque meu coração está triste, eu tenho que entender algumas coisas. Eu estou abatido, abatida. Você já teve essa experiência, eu sei. Quantas vezes a gente olha para o lado e não tem onde chorar? Aí você dobra o seu joelho na beira de uma cama, de um sofá. Eu tenho o hábito de falar com Jesus assim: Senhor, deixa eu deitar no teu colo. Deixa eu deitar no teu colo, eu preciso do teu aconchego agora. Porque meu coração está triste, ninguém vai suprir. Glória a Deus. Aí, ao acabar essa oração,
o toque da mão de Deus já veio aqui dentro e tira essa tristeza. Daniel passou 21 dias clamando ao Senhor. Enquanto ele orava, no mundo espiritual existia uma guerra muito grande. Porque as potestades não queriam que ele soubesse o que estava para ser revelado para ele. Não queriam que ele tivesse o entendimento que ele teve para transmitir para nós. Mas com 21 dias, toda a guerra, houve reforço, e aí a história é longa, e veio o anjo. Primeiramente ele vê uma figura teofânica de Jesus sobre o rio Tigre. Por que eu falo que é de Jesus? Jesus ainda não tinha passado pela encarnação. Mas como é que a gente sabe? Porque essa figura que é descrita aqui é a mesma que é descrita no Apocalipse capítulo 1. É a mesma. Só que lá em Apocalipse, Jesus já tinha passado pela cruz, já tinha ressuscitado, já tinha recebido o corpo de glória. Aqui ainda nada disso tinha acontecido, mas Jesus continuava com a sua glória. A mesma pessoa. Isso só me mostra que Jesus no tempo, ele vai e ele volta. Ele é o Senhor do tempo. Aleluias. E ele recebe a revelação que Deus queria que ele soubesse. Aí vem a profecia para tempos atuais da época dele, para tempos atuais de hoje, para tempos futuros. Daniel viu coisas que vão acontecer ainda, daqui mais uns anos. Daniel viu coisas do Apocalipse, que são escatológicos. Daniel teve uma revelação tremenda da glória de Deus, porque esse homem teve uma vida com Deus. Agora deixa eu concluir somente te chamando a atenção para uma coisa. Daniel voltou para a terra dele? Nunca voltou. Morreu no exílio. Você vê relatos, presta atenção nisso, que se você não prestou atenção em nada, se você não guardou nada, guarda isso. Eu sei que você guardou, que eu estou vendo a igreja bem atenta. Louvado seja Deus por isso. Mas só presta atenção nisso. Você não vê relatos que Daniel casou, que Daniel teve filhos, que Daniel foi um homem, ele foi próspero porque ele vivia na corte, ele era honrado. Ele nunca procurou honra, mas ele era honrado pelos reis, porque Deus fazia ele ser honrado pelos reis. Aleluias. Mas a gente não vê relatos de Daniel reclamando pela sua vida pessoal particular. A gente só vê ele numa posição, homem de Deus, como boca de Deus, para cumprir um propósito de Deus no lugar onde ele estava. Eu vejo Daniel como um exemplo para a minha vida. Sabe por quê? Porque durante muitos anos eu corri atrás dos meus sonhos, da minha vontade. Mas quando você pega a sua vontade, quando você tem um encontro com Deus, e se esse encontro for verdadeiro, você pega a sua vontade e entrega para Deus. É Ele que vai dominar, é Ele que vai controlar. E tem tanta gente lamentando diante de Deus, como se tivesse arrependido por ter entregado a vida a Jesus. Aguenta só mais um pouquinho que eu preciso falar isso. Tem gente que tem falado com o Senhor: Senhor, não valeu a pena, deixa as crianças entrarem. Amém? Tem gente que tem falado com Deus: não valeu a pena. Depois que eu me converti, eu só estou pior, cada vez pior. Onde estão as tuas promessas? Por que todo domingo o pastor prega que o Senhor vai me abençoar e eu não estou vendo nada? É como se tivesse arrependido de ter entregado a vida para Jesus. E o Senhor está te dizendo: olha para Daniel, olha o comprometimento dele comigo. Eu não te chamei para te fazer rico nessa terra. Eu não te chamei para resolver os teus problemas. Eu te chamei para te dar graça, apesar deles. E não somente graça, o Senhor está dizendo, também sabedoria para lidar com eles e resolvê-los você mesmo. Aleluia.
Porque a gente muitas vezes quer que Deus resolva as coisas e a gente fica ali, ó, de braços cruzados, esperando que as coisas caem do céu. A gente não busca sabedoria em Deus para solucionar as nossas pendências. Daniel passou uma vida de entrega. Os sonhos dele, ele pegou e entregou para o Senhor. Claro que com toda certeza ele tinha vontade, tinha desejo de voltar para a terra dele. Claro que se ele pudesse escolher, ele poderia ter voltado, vamos dizer assim. Mas ele deixou que Deus cumprisse o propósito dele na vida de Daniel. E só por isso nós estamos aqui, ó, estudando sobre a vida dele. Senão ele teria sido só mais um para aquela época. Você só vai marcar uma geração se você estiver na palma das mãos de Deus, cumprindo o propósito de Deus. Aleluias. Não deixe que o inimigo te engane. Não deixe que o inimigo diga para você que não está valendo a pena, porque está. Foi louvado aqui um hino maravilhoso, dizendo que daqui a pouco nós estaremos na glória, dizendo que a nossa caminhada, o Senhor vem para nos buscar. A nossa caminhada não vai acabar aqui, ela continua com o Senhor. Aleluia. Sabe o que Deus fala para Daniel no capítulo 12? Fala para Daniel assim: tu, porém, Daniel, vai até o fim. Oh, glória a Deus. Olha o capítulo 12, verso 13. Diz assim: tu, porém, vai-te em paz e segue o teu caminho até o fim. Eis que descansarás. O crente não morre, o crente descansa. Eis que descansarás, e então, no final dos tempos, te levantarás para receber a tua herança perpétua. Aleluia. Você está querendo herança nessa terra? Você está buscando a Deus por causa dessa terra? As coisas que te faltam, que causam tanta indignação no teu coração, guarda no teu coração essa palavra. Aleluia. Segue o teu caminho. Busque a Deus com sinceridade, com reverência, com compromisso. Pode ter certeza que um dia você vai receber a tua herança perpétua. Perpétua é para todo sempre. Nunca mais será tirado. Nunca mais você vai perdê-la. Nunca mais você vai oscilar. Porque ela estará definitivamente sobre a tua vida. Amém? Eu posso orar rapidinho? Eu sei que eu estou muito atrasada, mas eu vou orar rapidinho. E eu quero perguntar, se você quer vir aqui à frente, não sei como é que é o costume aqui, para a gente interceder pela sua vida. Se você está querendo desanimar mesmo, parar, nós já ouvimos um testemunho pelo menos, mas se na sua vida as coisas estão assim, você está querendo deixar tudo que você conquistou em Deus até agora, por causa de problemas, e a sua mente está sendo bombardeada, e o inimigo está querendo ceifar a tua vida com Deus, para depois ceifar a tua vida na terra. Porque é assim que ele faz. Primeiro ele ceifa a vida com Deus, depois ele tenta ceifar a vida na terra, para te tirar toda a oportunidade de arrependimento. Nós vamos orar. Se você quiser vir aqui na frente, nós vamos interceder. Se não, fique no teu lugar e nós vamos encerrar, porque nós já passamos bastante o horário. Tem alguém que quer vir aqui para frente para a gente orar, interceder? Amém? Vamos orar, pastor. Vamos nos pôr em pé. Se você sentir no teu coração que você precisa fazer um concerto com Deus, que eu sei que tem. Gente que precisa se consertar, pedir perdão ao Senhor. Senhor, até agora, Pai querido, eu não entendi nada. Eu estou triste, o Senhor não está fazendo o que eu gostaria. Fala com o Senhor: Senhor, eu entrego os meus sonhos. Não tenha medo de entregar os seus sonhos para Deus. Ele sabe melhor o que é melhor para a tua vida. E cumpra o teu propósito como o Senhor cumpriu na vida de Daniel. Com certeza o Senhor vai fazer algo surpreendente na sua vida. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te adoro, Deus, nesta noite. Eu te agradeço, Senhor amado, porque eu sei que o Senhor falou conosco. Senhor, muito obrigado, Pai, por esta noite, por esta oportunidade de transmitir a tua palavra. Meu Deus, eu te peço, meu Senhor amado, que a partir de hoje, muitas vidas, Pai querido, que estavam oscilantes da tua presença, tomem um compromisso com o Senhor, de realmente caminhar com o Senhor, como Daniel caminhou ao longo da sua vida. Tantas dificuldades ele enfrentou. Senhor, um homem já idoso, indo parar numa cova dos leões, mas o Senhor protege o teu filho dentro daquela cova, Deus querido. Oh Deus, o Senhor faz coisas grandes na vida daqueles que confiam em Ti.
Então, em nome do Senhor Jesus, que seja derramado sobre esta igreja, sobre vidas aqui, uma porção tremenda de fé. Derramanai, que oderrai. Deus, em nome do Senhor Jesus, que a fé do teu povo seja acrescentado, e que o caminhar contigo, Senhor amado, seja um caminhar de prazer ao longo da história. Em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos para a glória do teu nome, que seja assim, em nome de Jesus. Deixa eu te contar rapidinho um testemunho. Pode sentar, só para entregar, mas é importante. Essa semana eu estava ouvindo uma ministração, eu posso até citar o nome porque está na internet, da Camila Barros, e eu ouço ministração o dia inteiro, minha filha sabe, é o dia todo com fone de ouvido, fazendo meu serviço, ouvindo ministrações. E ela contou um testemunho rápido, talvez você tenha ouvido. E ela disse que ela estava numa correria terrível, e vai e volta, vai cumprir o compromisso, é agenda, aquela coisa que quem está na mídia aí passa. E pega avião, vai em tal lugar, daqui a pouco de lá já vai para outro lugar, e vai aquela coisa. E aí chegou uma hora que alguém chegou para ela, alguém estava ouvindo uma mensagem dela, e ela falou: mas essa voz é minha. Mas onde eu estava? Eu não registrei. Então ela viu que ela não tinha registrado onde ela estava, porque ela estava fazendo tudo no automático. E ela estava dentro do avião. E o Senhor falou para ela assim: presta atenção no que a aeromoça vai dizer. Ela falou: mas eu já conheço de cor salteada essa fala. Aí a aeromoça começou a fazer aquela explicação que ela faz, né? Em caso de pressurização, vai descer uma máscara, você coloca primeiro no seu rosto, depois socorre o outro. E aquilo tudo que fala os comissários de bordo falam. E no final o Senhor falou para ela assim: preste atenção na última fala dela. No final a aeromoça fala assim, depois de toda a explicação, ela fala: aproveite a viagem. Quando a aeromoça falou essa fala, o Senhor falou para ela assim: você está caminhando comigo, mas não está aproveitando a viagem comigo. Pastor, como mexeu comigo aquela palavra? Sabe por quê? Porque muitas vezes nós estamos na atividade, nós não deixamos, nós não vamos para fora, nós continuamos na atividade, mas nós não estamos aproveitando essa viagem chamada vida, para chegar lá naquele dia com Ele. Não tem alegria em estar fazendo essa viagem com Ele. A gente se sente um mero trabalhador. Tem que trabalhar. E o Senhor está te convidando para aproveitar a viagem da vida com o Senhor. E esse entendimento vai mudar totalmente a sua vida. Porque mudou a minha forma de entender a vida. Amém? Deus abençoe a igreja, que o Senhor cumpra o propósito dele na vida de cada um dos irmãos. Interceda pela minha casa, pela minha família e pela minha vida. Amém?